Você já trabalha com IA em Python, mas quer ver como isso funciona no ecossistema Plunet? Então esse é o seu primeiro Hello World. A Microsoft criou um pacote que integra modelos de IA diretamente com o padrão de injeção de dependência do .NET. Bom, para você que está perdido, não sabe diferenciar nada sobre IA, tá vendidão nisso aí, eu vou te dar uma ideia rápida aqui, né? Pra você não perder tempo sobre esse universo dentro do uso ali da Microsoft, trabalhando com a Microsoft. Você tem, ultimamente, ouvido falar muito sobre Semantic Kernel, né? E a maneira que é fácil integrar o uso de LLM, de IA, né, em si, com o seu código e métodos C#, por exemplo. E aí, nesse cenário, você tem uma responsabilidade grande, onde a IA vai decidir qual método chamar. É uma maneira fácil, porém custosa, né? Se a IA tem que decidir qual método chamar, geralmente ela precisa ter uma capacidade racional grande, trabalhar com muitos parâmetros, com muitos tokens, né? E nem sempre você vai ter um cenário que necessita disso tudo, às vezes é algo bem mais simples. Nesse exemplo aqui, que eu vou mostrar para vocês, é um caso onde você tem a necessidade de um chat. Quando a gente fala de chat também, o pessoal tem a ideia de algo bem padrão, assim, de conversação, mas não necessariamente você vai usar o chat só para isso. O chat é no sentido da comunicação, onde você envia uma mensagem e você obtém uma resposta. E você tem como passar instruções, tem papéis nessa mensagem, né? Mensagem do tipo sistema, system, usuário, né? E do próprio agente, do assistente. Então tem esses tipos de mensagens que aqui é chamado de role, e você vai ver que é bem simples, é um Hello World, você vai ver como é muito simples fazer um chat, e dessa base que você vai aprender aqui, você consegue usar com a inteligência que você já tem, um conhecimento que você tem de C#, em outros cenários, que ele pode detectar algum tipo de informação que é difícil extrair, tu não consegue com regex, e aí você pega o resultado disso e chama você mesmo via programação mais clássica o método que você quer utilizar. Então você pode usar essa abordagem, você não necessariamente precisa delegar 100% para a IA o que ela tem que fazer. Você pode usar os chats como se fossem pequenas instruções que usa LLM ou SLM para poder fazer alguma coisa para você que seria difícil fazer só com programação tradicional. Então a primeira coisa aqui é criar um projeto .NET, comando simples, né? .NET New, console mesmo, vai ser um chat aqui simples, beleza. Agora a gente vai adicionar as libs que a gente vai precisar, que são a do Extension AI. Eu não vou usar Semantic Kernel nesse. Como o escopo é muito pequeno, você tem que conseguir entender para cada batalha que você vai enfrentar, para cada dificuldade, qual é a melhor arma. Então nem sempre o Semantic Kernel, com todos os seus recursos, é uma bala de prata. E você vai usar sempre ele, porque você vai perder desempenho e outras coisas. Tem uma série de recursos que ele vai oferecer que talvez nesse cenário aqui você não precise. Então, nesse exemplo, que é só um chat simples, não tem por que trabalhar com funções e tantas outras coisas assim. Eu só tenho que me conectar a um provedor, que no caso aqui vai ser o Olhama, que vai rodar local na minha máquina, vai usar um modelo leve também, que eu tenho aqui, e eu vou interagir com ele. Ele vai pegar textos que eu vou gerando, com mais um prompt de instrução, vai me devolver uma resposta, eu vou juntando isso numa espécie de array com as mensagens, que tem o próprio texto e o papel, se foi o assistente ou o usuário que mandou a mensagem, e com isso a IA tem contexto, ela trabalha com contexto. Ela precisa entender as mensagens anteriores, mas ela tem limitação também. Então você tem um pouco de desafio ali para poder equilibrar isso. A versão que a gente está usando aqui é pré-release, tá? Do Extension AI, para poder ele pegar o mais atualizado possível. Ó, já adicionou, se você vier aqui no CS Prod, tá lá. Só que a gente vai precisar de mais algumas coisas. Esse do Olhama que eu falei que a gente vai utilizar, você poderia trabalhar com o da OpenAI ou outros clientes ali que existem aqui, né? Mas por enquanto esse já é o suficiente. Depois vocês vão entender por que de todas essas libs ali do Extension AI. Qual é o legal aqui, né? Geralmente o cara trabalha usando Python. Tem bastante coisa criada, só que, pô, o universo .NET precisa também entrar nessa brincadeira aqui, né? Ficar rodando Python por baixo de aplicação .NET não é uma alternativa muito legal, né? Então a gente já instalou tudo que precisava. São essas libs aqui, ó. Vou aumentar aqui para vocês verem aqui. Ó, tá nessa versão na data que eu tô gravando esse vídeo. Beleza. Agora o nosso programa tá vazio, eu já tenho um exemplo aqui. Ó, já tenho esse exemplo aqui para poder a gente entender como é que funciona. É um console application, né? Nada demais, todo mundo conhece aí. E aí tá usando o chat client, adicionou para trabalhar com o Olhama. Lembra que eu falei das mensagens do histórico? Então, basicamente, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Você tem uma lista de chat message, né, que é o histórico, o chat history,
E você tem os papéis que são o chat, que é o chat role aqui, no caso eu tenho System, eu tenho Tool, eu tenho User e o Assistant. Então no caso aqui é uma instrução de sistema. Eu estou dizendo para ele que ele é um comediante brasileiro, que ele responde sempre em português, do Brasil, de forma divertida, criativa e muito objetiva. Então, de todas as opções que esse modelo tem, ele vai focar em utilizar os que tem mais a ver com essa instrução aqui. Eu estou colocando só a opção para a gente ver no terminal. Eu posso botar um barra sair para sair. E aqui vai ter um loop, porque eu poderia mandar a mensagem, aguardar o modelo processar a resposta e mandar tudo de uma vez só. Mas o interessante, para não esperar tanto, é trabalhar com stream. Então você pode ficar obtendo partes da resposta e gerando uma mensagem no terminal ali para você ver o que está voltando, que é o que está nesse loop aqui, com esse for each. Vai ficar invocando chamadas de stream e assim que eu tenho essas partes eu vou jogar no terminal. E eu estou jogando todo o histórico, pode reparar aqui, tá? Ó, eu não estou jogando só a mensagem que o usuário jogou. Estou jogando todas as mensagens anteriores mais essa nova mensagem, para a IA ter contexto. Se você falar uma coisa e depois der prosseguimento ao que você está falando, ela entender e conseguir dar uma resposta melhor, né? Basicamente é isso. Depois, no final, a gente vai pegar a resposta, que foi concatenada com o Stream Builder, né? Para ter uma performance legal. Quem conhece .NET aqui já tá ligado. E no final ele exibe isso no terminal. E essa mensagem também é adicionada no histórico, tanto a pergunta do usuário quanto a resposta. Então você tem um conceito de chat history. E depois, se vocês quiserem, dá para fazer um vídeo explicando alguns macetes ali, como criação de resumo, né? Questão de truncar mensagens, né? Entre outras coisas, dados de sessão, cache. Tem bastante coisa aí que se usa aqui para poder otimizar essa brincadeira. Então tá tudo no esquema aqui, ó. .NET Run, ele vai fazer o restore e vai fazer o build, né? E já tá aí. Se eu falar assim, conte uma piada de papagaio. Vocês já viram aí no começo do vídeo, né? Bora ver se ele é engraçado. De repente, nada garante também que ele saiba contar uma piada decentemente, ainda mais esse modelo que eu estou usando, que roda em CPU, não é GPU aqui no caso. Ó, por isso que ele responde mais devagarzinho ali, mas dá para testar as coisas e tal, né? Eu estou usando o Llama 3.1 e ele está rodando sobre o Ollama. Vou deixar o link aqui no vídeo também para vocês baixarem o Ollama. Não tem muito segredo, né? E aí você bota Llama Run, depois Ollama Run, e coloca esse modelo aqui, o Llama 3.1, e você vai ter também na sua máquina e conseguir reproduzir isso que eu estou fazendo aqui. Olha lá, outra história legal. Sua piada, nem tanto. Vamos ver se ele vai conseguir interagir. Olha lá, peço desculpas. Olha lá, tá fluindo. A gente está acostumado com esse conceito aqui quando a gente fala de chat, mas eu poderia, por exemplo, em uma conversa, criar uma espécie de função, dar um agente, sei lá, de dados, por exemplo, ou de conversação, e toda vez que o cara falasse o CPF, e ele poderia falar de várias maneiras, eu não quero extrair isso com regex ou e-mail, ou nome, que é algo difícil de obter, e você poderia colocar uma instrução dizendo que o papel dele era extrair o nome de uma mensagem. Você não passaria o histórico de conversação, você pegaria só a mensagem que você acabou de receber e mandaria para essa espécie de função para ela te devolver somente, você já instruiria ali o formato que você quer, etc. Só o nome. Então, quando eu me apresentasse aqui, automaticamente a IA tem a condição de saber que é o meu nome, um regex não saberia, de maneira muito fácil, e ele já ia me devolver o nome, ou seja, usando esse conceito de chat, de mandar uma mensagem e receber uma resposta, eu posso fazer muita coisa. Eu posso detectar uma intenção, eu posso saber se uma pergunta tem a ver com o domínio da minha aplicação, ou se é uma pergunta que está fora do domínio. Existem outras técnicas para fazer isso com mais performance, como o uso de RAG, por exemplo. Mas é outra coisa. Já tem até vídeo aqui no canal falando disso já. Mas esse aqui é um outro exemplo que você pode usar esse chat com uma abordagem mais prática, não só para ficar conversando como eu estou fazendo aqui. Aí se eu botar um barra sair, ele vai sair. Você pode persistir essa conversa num banco de dados. Você pode criar funções, como eu falei, de intenção e fazer uma espécie de roteamento, que é o tal do Intent Router. Você pode, dependendo do que foi detectado de intenção, seguir um fluxo diferente. E aí começa a entrar complexidade, né? Aí você tem que julgar se esse modelo atende bem, ou se você quer trabalhar com modelos maiores e com o Semantic Kernel, por exemplo, e ele sendo responsável por fazer a chamada nessas funções. E eu creio que também já tem alguma coisa aqui no canal mostrando isso. Se não tem, escreve aí no comentário se você já experimentou, se você quer que eu faça um vídeo mostrando. Você precisa de um modelo maior para ele conseguir fazer isso melhor, determinar qual função ele vai executar. E aí tem várias outras coisas, tem plano de execução, o famoso planner, né? Tem muitas técnicas interessantes ali para a gente ver aqui.
Inicialmente é isso, mostrar que é fácil trabalhar com Extension AI, não precisa trabalhar 100% com Olama, ou melhor, com LangChain ou com Semantic Kernel. Você pode trabalhar só com Extension AI, que é um projeto mais inicial da Microsoft, que foi desdobrando, e hoje tem o próprio Semantic Kernel e tem também o framework de agentes, né? Que tem um foco diferente, e quando você começa a ter muitos agentes, você vai ver que essa lib acaba sendo útil e pode te ajudar, né, em alguma coisa, do que ficar muito manual. Mas aqui tem uma abordagem simples. Se você trabalha com coisas pequenas, você pode começar a introduzir o uso de IA na sua aplicação sem ser um negócio de outro mundo, né? E se eu já entregou uma velocidade ok aqui para uma resposta e para uma tarefa, né? É muito genérica, imagina uma tarefa específica, que é só extrair o nome, né? Só coisas desse tipo. Se vocês quiserem também, é interessante vocês sinalizarem ali para eu conseguir fazer um vídeo mais específico de um uso mais real, além desse. Isso aqui é introdutório, no Hello World, né, o título aí do vídeo, mas se vocês quiserem alguma coisa mais real, se utiliza em produção, né, num produto de verdade, também coloca aí seu comentário, dá um like aí, isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo. Eu agradeço a sua paciência se você chegou até o final do vídeo aqui. E coloca, se você chegou até o final do vídeo aqui, eu quero um vídeo sobre um exemplo de produção ou alguma coisa do tipo. Escreva alguma coisa nessa linha que eu vou saber que você chegou até o final. Quero um vídeo de produção e eu vou mostrar o uso real disso. E tem uma série de vídeos que eu pretendo lançar aqui. Tem fundamentos que a gente tem que abordar, mas de maneira bem agradável e descontraída, né? Porque é um conteúdo bem complexo e ninguém tem tanta paciência e tempo hoje em dia para poder se aprofundar assim, mas é extremamente necessário se você é desenvolvedor. Se você ignorar isso, você pode se arrepender bastante. Você pode ficar para trás aí e tem muita coisa que você perde, vaga no exterior. Você pode ter a condição aí de estar conseguindo vagas bem melhores, bem mais interessantes e melhorar, dar um upgrade aí na sua carreira. Se você tiver o conhecimento, por exemplo, de tudo que a Microsoft oferece dentro dessa família aí .NET e conhecer muito bem essa questão do uso de IA em soluções modernas. Você pode integrar esses dois universos e isso tem mostrado que é algo bom. Tem dado bons resultados aí, as empresas buscam bastante pessoas com esse perfil. Valeu por tudo e fui!